uma vez, boa noite, igreja! Caso tenha alguém aí na live que não me conheça, eu sou a Júlia e hoje eu vim falar sobre o tema cultura do céu. Essa palavra cultura, ela vem do latim, que significa cultivar. Ela era usada no meio agrícola, para falar, sobre os latifundiários, sobre fazendas, essas coisas. Mas, com o passar do tempo, ela passou a representar o cultivo das relações, das tradições humanas. E hoje a cultura ela representa três coisas. A identidade de um povo, o que caracteriza, o que diferencia um grupo social dos demais. Expressões artísticas, a gente, quando vai falar do cinema, da música, da poesia, a gente usa muito essa palavra. E também o grau de instrução de um indivíduo. Sabe aquela pessoa que você olha e você acha ela muito sábia, e você fala, nossa, que pessoa culta. Tem a ver com isso. Inclusive, a palavra culto, culto no quesito reunião cristã, ela também vem desse sentido de cultivar. E através desses três conceitos, eu gostaria de questionar esse termo, cultura do céu. O que é que nós temos considerado como pertencente ao céu? Vamos ver. Quem puder, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 7, no verso 9, por favor. Capítulo 7, versículo 9. Todos acharam? Diz assim: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. O livro de Apocalipse, ele foi uma revelação que João teve sobre a Nova Jerusalém, sobre o céu, após a volta de Cristo. E ao longo de todo o livro de Apocalipse, ele vai repetir muito essa frase. Todas as raças, tribos, nações, línguas. E é muito interessante a escolha da palavra todas. Porque, muitas das vezes, nós pensamos que no céu existe um apagamento cultural. Que a partir do momento em que nós entrarmos no céu, tudo aquilo vai ser eliminado. Mas a gente percebe que no céu não existe isso. Porque esses elementos, raça, língua, todos são características culturais. Então, se o Senhor Jesus nos fez brasileiros, se o Senhor Jesus fez os alemães, fez os italianos, é porque, para Ele, é interessante que tenha essa diversidade, essa pluralidade de pensamentos, de culinárias, enfim. E muitas pessoas usam esse termo, cultura do céu, para se manter à parte da cultura. Não sei se os irmãos já viram isso, eu já vi isso muito na internet. Eu vi uma blogueira que eu sigo, cristã, falando sobre a importância de nós, como cristãos, termos conhecimento sobre cultura. Aí você vai abrir os comentários, tem aquele tanto de gente falando, eu não preciso saber de cultura, porque eu sigo a cultura do céu, eu não sigo o mundo, os padrões do mundo. Só que, será que é essa mesmo a vontade de Deus para nós? Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos 10. Amém? Todos acharam? Beleza. Eu vou pular alguns pedaços e vou ler só os versículos mais importantes dentro desse texto. Vamos lá. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou,
"O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar." Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo, havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: "Pedro, levante-se, mate e coma." Pedro respondeu: "De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura." A voz falou de novo com ele: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Vou pular para o verso 19. Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: "Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui." Verso 27. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: "Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar." Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: "Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer." Então Pedro começou a falar e disse: "Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça." Só até aqui. Nesse capítulo, nós podemos ver claramente como a religiosidade nos faz condenar aquilo que já foi aprovado por Deus. Pedro era um homem que cresceu dentro de um contexto judaico, uma religião que, na época, impunha muitas rigidez sobre as pessoas, muitos preconceitos com tudo aquilo que não estava dentro do padrão de santidade deles. Mas Deus permitiu que Pedro tivesse essa visão e tivesse esse encontro com essas pessoas para que ele abrisse o entendimento dele e pudesse entender que até quem não pensa como eu, até quem não está inserido dentro do mesmo contexto cultural que eu, também é filho de Deus. Então, hoje, da mesma forma que naquela época existiam padrões que moldavam a mentalidade das pessoas para que elas pudessem diferenciar o que elas consideravam santo e profano, hoje também existem alguns fatores que moldam a nossa mentalidade enquanto brasileiros do que é santo e do que nós consideramos profano. E um conceito que acredito que os irmãos já devem conhecer, que agora na época de Copa está sendo muito debatido, principalmente no Instagram, é o viralatismo. Quem já ouviu falar? Aí, ó. 2 pessoas já ouviram falar. E o que é, para quem não conhece, o que é o viralatismo? A cara da Tiari. O que é o viralatismo? É um conceito, gente, que foi criado em 1958 por um dramaturgo e jornalista brasileiro chamado Nelson Rodrigues. O que tem a ver? O viralatismo foi uma analogia entre o cachorro caramelo e o Brasil, o brasileiro. Porque o cachorro caramelo, né, o cachorro vira-lata, ele é um animal que não tem uma raça definida e que, historicamente, ele é marginalizado.
igual o povo brasileiro. Então, a analogia que ele fez foi essa. E eu trouxe uma fala dele que explica bem o que ele quis dizer com esse conceito. Ele disse: por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Por isso que eu disse que nessa época de Copa agora nós podemos observar muito isso. Ele desenvolveu essa teoria com base no período de Copa, em que ele viu nitidamente os brasileiros, diante daquele tanto de outras culturas, de outros países, se autodepreciando. E esse problema, ele não começou em 1958, gente. Ele vem de uma origem estrutural, de muito, muito, muito antes na história do nosso país. E ao longo de toda essa história, houve uma herança colonizadora que moldou todo esse pensamento. Um exemplo que a gente pode ver da origem dessa questão foi a vinda da família real para cá. Porque apesar de, todos sabemos que em 1500 teve a vinda dos portugueses e tal, mas a família real portuguesa, ela passou a residir no Brasil a partir de 1808, isso mesmo. E quando eles vieram, eles começaram a trabalhar a arquitetura do Brasil. Igual, não tinha, aqui era só mato mesmo. Mas começou a ter mais casas, começou a ter cinema, imprensa, tudo isso. E tudo imitando um padrão europeu. Então, isso tudo foi fazendo com que as pessoas tivessem esse ideal de que o que é superior é o que vem de fora. Um exemplo disso também foram as teorias racialistas que começaram a surgir ao longo da nossa história. Racialista, para quem não sabe, é essa teoria mesmo, que defende que existe uma raça que é superior às outras. E um dos escritores da época que expressavam muito bem essa opinião ridícula é o Monteiro Lobato. Sim, o camaradinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, gente, ele era racista, infelizmente. E olha a fala do cidadão. O Brasil, filho de pais inferiores, destituídos desses caracteres fortíssimos que imprimem um cunho inconfundível em certos indivíduos, como acontece com o alemão, com o inglês, cresceu tristemente, dando como resultado um tipo imprestável, incapaz de continuar a se desenvolver sem o concurso vivificador do sangue de alguma raça original. Esse livro foi publicado em 1958. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, por mais que a sociedade ela veio evoluindo, mas esse tipo de pensamento ainda persistiu e ainda persiste. E não é porque nós somos igreja que as coisas que acontecem na nossa sociedade não impactam aqui dentro. Isso também teve um impacto muito grande em nós, enquanto igreja. Um exemplo disso é a questão que agora nós, que somos jovens, temos visto o crescimento da influência estadunidense aqui dentro do Brasil. Tem aumentado muito essa valorização da cultura dos Estados Unidos em detrimento, desvalorizando a nossa herança brasileira. A gente vê isso na demonização de ritmos originalmente brasileiros. Se você canta o Maranatha Hong Kong, você é cheio da unção. Você tá, nossa Deus, que pessoa ungida pelo Senhor. Mas se você canta um samba, se você canta uma bossa nova, se você canta um maracatu, você está pecando gravemente contra a palavra do Senhor. Isso a gente vê também no teatro, na música. Igual filmes muito famosos, como O Quarto de Guerra, ou O Último Homem. O Último Homem? Não sei se é esse. Até O Último Homem. São filmes dos Estados Unidos, trazidos para cá, que fazem muito sucesso, e que todo mundo assiste e todo mundo acha uma bênção. Mas quando um diretor brasileiro resolve fazer um filme que retrata a realidade brasileira, não, é pecado. Eu não vou assistir, não. Você tá doido. Queima Jesus. Então, a gente percebe que existe um padrão também de qualidade, que só é considerada, uma igreja, ela só é considerada realmente eficiente quando ela segue certos padrões, como, por exemplo, a parede preta,
as luzes. Não que nada disso seja um problema, gente. Mas o problema é que quando nós vamos importando de fora para dentro, nós deixamos de produzir aquilo que é originalmente nosso. E acaba também gerando um processo de elitismo. Porque essa cultura estadunidense, ela traz uma estética que é muito cara. As roupas, o cenário, as luzes, os instrumentos, tudo isso vai trazendo uma ideia de que é espiritualizado e, na verdade, são só um tanto de músicas repetitivas e vazias, um tanto de pregações que enaltecem essa teologia da prosperidade e, no final das contas, o evangelho não está sendo trazido de verdade. A gente pode ver isso lá em Marcos 4, Marcos, capítulo 4, versículo 19. Amém? Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. É exatamente o que eu acabei de citar anteriormente. A mensagem, quando nós focamos nesse padrão de estética, que a gente acha que é esse padrão de juventude, que na verdade é tudo uma gastação de dinheiro e de tempo, nós acabamos não produzindo os frutos da mensagem. E além de contribuir para uma elitização do evangelho, nós ainda contribuímos para a ausência de um pensamento crítico para nós que somos jovens. E Paulo, ele faz uma crítica a isso também, lá em Atos 17. Atos 17, versículo 10. Eu tô boa para confundir versículo com capítulo hoje, hein? Cruz credão. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. Verso 11. As pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então, aqui, Paulo ele compara a igreja de Tessalônica com a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, as pessoas não tinham o mesmo hábito. Eles, em vez de resolver as coisas diplomaticamente, depois, se os irmãos tiverem interesse, leiam o capítulo todo em casa que vocês vão entender um pouco melhor. Ele fala sobre algumas badernas, algumas confusões, uns barracos que o povo estava arrumando para os lados de lá. Porém, a igreja de Bereia não. Em vez deles só... beleza, Paulo está pregando para nós, vamos ouvir o que Paulo está falando e vamos tomar como verdade absoluta. Não. Eles, Paulo está falando isso aí? Peraí, deixa eu ali olhar na palavra, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, acaba que, infelizmente, hoje nós como jovens... não estamos tendo acesso até que a gente tem, mas não estamos tendo não só o interesse, mas também estamos sendo desestimulados a desenvolver uma cultura mais ampla, a abrir a nossa cabeça para receber informações socioculturais. E essa ausência de repertório sociocultural tem deixado a gente burro. E um fenômeno também que tem acontecido é a desestimulação ao estudo. Muitas igrejas, muitos políticos têm falado assim para os jovens aqui, não faça faculdade, não estude, porque esses ambientes de estudo eles são muito promíscuos. A faculdade, ela tira o jovem ele tá ali bonitinho na igreja. Se ele vai para a faculdade, chega lá e ele desvia. Não faça faculdade. Gente, pelo amor de Deus, não caia nesse tipo de falácia. Porque quem
prega esse tipo de coisa na internet só está interessado em te manipular. Porque eles sabem que uma vez que você entrou dentro de um ambiente, que você vai ter acesso à literatura, à diversidade de conhecimento, a toda essa riqueza de conhecimento brasileiro, você não vai ser facilmente manipulado. Então, essa ausência de repertório tem trazido muita defasagem para nós e tem nos deixado suscetíveis a esse tipo de alienação. Que nós não conhecemos, muitas das vezes, aquilo que é propriamente nosso. E um grande exemplo de pessoa culta, cultíssima, com repertório sociocultural variadíssimo que nós temos dentro da Bíblia, é o próprio Jesus Cristo. Pensa comigo, gente. O camarada, ele tinha um repertório sociocultural mas tão maravilhoso, que em diversos momentos da Bíblia a gente vê ele fazendo associações com aquilo que acontecia na rotina do povo onde ele estava, com o reino de Deus. Ele estava sempre fazendo essas analogias. Todas as parábolas de Jesus têm a ver com aquilo que era corriqueiro do cotidiano daquelas pessoas, com a realidade daqueles lugares, com a cultura que estava ali. E tudo isso sempre voltado para a vontade do Pai para ele, que era divulgar o reino de Deus. Então, muitos não entendiam e colocavam ele como profano, né? Tem até um pedaço lá, gente, eu não vou saber onde é que está, mas que tem não sei quem lá, que chama Jesus de demônio, fala que ele está com demônio no corpo. E, infelizmente, hoje, muitos artistas que se propõem a sair dessa bolha de fazer só worship, nada contra o worship, gente, eu canto também, eu choro também, mas é importante também a gente valorizar aquilo que vem daqui de dentro. E Jesus, a única pessoa santa que pisou nessa terra, foi chamada de demônio. Imagina os artistas hoje aqui no Brasil, os poucos que, em vez de ficar nessa massa de fazer aquilo que vende, aquilo que é fácil, aquilo que é chiclete, que gruda na cabeça das pessoas, estão se propondo a fazer algo diferente e a valorizar aquilo que é propriamente nosso. Então, vamos lá em Apocalipse 21, por favor. Apocalipse 21, verso 24 até o 26. Diz assim: os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Aqui, mais uma vez, traz essa ideia de povos, de nações. E no verso 26 diz: as nações vão trazer os seus tesouros, as suas riquezas. Então, na Nova Jerusalém, a cultura, a nossa individualidade, ela vai ser usada em prol da glória de Deus. Se Deus nos fez com essas características, nós somos um povo alegre, um povo cheio de cores, cheio de diversidade. Isso pode e deve ser usado em prol da glória do Senhor. Então, é importante que a gente se desfaça de alguns preconceitos e comece a abrir a nossa cabeça para aceitar o fato de que, se o Senhor nos fez brasileiros, isso não foi por acaso, isso tem um propósito. Isso é importante. Então, que o nosso ID, ele também abranja a variedade cultural que tem aqui dentro. Porque não adianta nada nós falarmos que vou fazer, né, o ID do Senhor, vou ser missionário, não sei o quê. Se você só quer ser missionário igual os povos dos Estados Unidos. Entendeu? Vamos valorizar aquilo que é propriamente nosso. Júlia, mas eu não consigo valorizar os ritmos brasileiros, a cultura brasileira, porque eu não conheço nenhum artista cristão que faça música brasileira. Eu trouxe para vocês algumas indicações. Vai anotando aí. São artistas que eu consumo e que eu gosto muito. Todos brasileiros e todos fazem ritmos variadíssimos. Então, fica aí até a dica para o pessoal do louvor, quem quiser estar aderindo. Midian Nascimento, Ana Heloísa, João Alexandre, Arthur Martins,
E o Grupo Nazareno. Esse Grupo Nazareno, ele é meio velho, viu, gente? Mas é muito boa as músicas dele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que eu quis dizer. E muito obrigada pela atenção.